Olha que bonito esse quadro, né? Isso aqui, a maioria das pinturas francesas da época é do pintor Jacques-Louis David, que é um ícone, digamos assim, né, da arte, da pintura francesa. Tem várias telas aqui do Jacques-Louis David. E esse é Napoleão, o baixinho mais invocado da história, 1,58 m de altura. Valente toda a vida, né? Você vê que tamanho não é documento. Então, olha só, importante. A era napoleônica é uma continuidade da Revolução Francesa. Eu, inclusive, encerrei a aula passada sobre a Revolução Francesa dizendo que Napoleão era um típico representante dos interesses burgueses. Porque a Revolução Francesa, no final das contas, ela foi uma revolução burguesa. Por quê? Porque ela consolidou o pensamento iluminista. Lembrando que o iluminismo foi um dos grandes incentivadores, né, foi o embasamento teórico da Revolução Francesa, foram as ideias iluministas. E o Napoleão confirmou essas ideias iluministas, né, no chamado Código Napoleônico, que é uma espécie de constituição que ele criou para a França quando ele se tornou imperador. Né? Então, pode-se dizer que a era napoleônica é uma continuidade da Revolução Francesa. Alguns autores dizem que a partir do momento que Napoleão assume o poder, a Revolução acaba. Mas não é correta essa análise. Né? É preciso lembrar que Napoleão ele vai governar principalmente para a burguesia, né? Mas de alguma forma ele vai atender interesses de outros setores também, como a nobreza, o clero. Vocês vão ver que ele vai fazer acordo com o clero, vai fazer acordos com a nobreza, vai permitir a volta dos nobres que haviam fugido, enfim. Né? Então, olha só, a Revolução Francesa, no ano de 1700, deixa eu pegar uma caneta aqui. No ano de 1799 acontece o chamado golpe do 18 Brumário. O 18 Brumário põe fim àquele período chamado diretório. Então, assim, o diretório é uma fase intermediária entre a convenção, que era o governo dos jacobinos, aquela fase do terror, do Robespierre, que radicalizou, mandou matar todo mundo, né, ficou maluco, enfim. E aí nós temos, então, o golpe do 9 de Termidor, que derruba o Robespierre e leva o Robespierre para a guilhotina, e assim nós temos a criação desse período chamado diretório, que vai de 1794 até 1799. O diretório, na verdade, é uma transição. E é uma coisa que é difícil até de definir. Porque lá no começo da Revolução, nós tínhamos a monarquia. Né? Na primeira fase foi a monarquia constitucional. Fizeram lá uma constituição, a Declaração dos Direitos do Homem, enfim. Depois que executaram Luís XVI, proclamaram a República. E aí, na segunda fase da convenção, portanto, nós temos a República, com os jacobinos governando. Aí vem o diretório. No diretório, nós não temos bem definido, embora assim, o diretório era como se fosse uma república, porém eles elegiam 5 representantes, 5 diretores para governar a França. Então é um período de intermediário, onde a burguesia está no poder. Né? O diretório é uma fase que está a burguesia. E aí, em 1799, nós teremos então o chamado golpe de 18 Brumário. 18 Brumário, lembrando que esse nome estranho é por conta do calendário que foi adotado pelos franceses a partir da Revolução. Na fase da Convenção, eles criaram um novo calendário. Naquela ideia de descristianizar a França, né, tirar qualquer símbolo do cristianismo. Ok? Por que é chamado golpe do 18 Brumário? Bom, a França passava por um período muito ruim aqui. A economia ia mal, crises sociais, tentativa de golpes, tanto à direita quanto à esquerda, vamos dizer assim. Né? Houve o famoso a conspiração dos iguais do Graco Babeuf, que era um líder com ideias quase que socialistas, embora o socialismo não existisse ainda, né? Como eu disse para vocês, o Babeuf é uma espécie de precursor, vamos dizer assim, do socialismo, né? A conspiração dele, a tentativa de golpe dele é chamada conspiração dos iguais, já passa essa ideia de igualdade. Tivemos tentativa de golpe da nobreza, tentando recuperar o poder. E a crise econômica, as guerras externas, né, as coligações de Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, para tentar minar a Revolução Francesa. E então, um desses diretores, né, que ocupava o diretório, teve uma ideia. Disse assim:
Nós precisamos, para governar a França, de estabilidade. A França está precisando de estabilidade. A França está precisando de paz. Quem pode nos dar a paz? Alguém que é querido por todos os franceses. E nessa altura, quem é que era o cara querido por todos os franceses? O herói da guerra, o cara que já tinha vencido 14, 15 batalhas. Então, o bispo Sieyès, esse sujeito aqui, ó, ele tem Emmanuel Sieyès, como era chamado, né? Ele era um dos diretores e tal, ele teve a brilhante ideia. Ele disse assim, olha, se a gente convidar Napoleão para assumir o cargo, a nobreza vai ficar contra, os jacobinos vão ficar contra, porque vão dizer que foi a burguesia que quis Napoleão. Então ele teve uma ideia, ele falou assim, vamos tramar um golpe. Ele vai até o acampamento militar do Napoleão, lá nas fronteiras de Paris, e diz a Napoleão, Napoleão, que tal dar um golpe na França? Que tal você assumir o poder como se você estivesse tomando o poder, mas assim com o nosso consentimento, disfarçadamente. Napoleão, já vamos lá então, né? Por que não? E aí acontece isso. Então Napoleão, marchando lá, entra na frente do parlamento. Para lá, desce do seu cavalo, abre as portas, estão lá os jacobinos, girondinos, os burgueses discutindo. Ele entra no parlamento, né, com o cap debaixo do braço e diz assim, a partir de agora é assim, nem jacobinos, nem girondinos. Quem vai mandar aqui sou eu. É mais ou menos isso, né? Assim, com a dose de ironia, mas foi uma coisa tramada, quer dizer, programaram para entregar o poder para o Napoleão para dar a impressão que ele estava dando um golpe. E assim ele teria. Napoleão era de uma origem mais ou menos nobre. Ele era filho de um pequeno nobre, digamos, da pequena nobreza da ilha de Córcega, né, que antigamente pertencia à Itália, inclusive, né, depois é que passou para o domínio da França. Por isso que muitas vezes ele era chamado de bastardo, porque a ilha de Córcega inicialmente pertencia à Itália. E então dava até para dizer que ele era nobre, por conta dessa origem de pequena nobreza. Né? Mas ele era um típico representante da burguesia. Então a burguesia estava satisfeita, porque sabiam que Napoleão defendia o interesse burguês. A nobreza estava satisfeita, porque afinal Napoleão, os jacobinos estavam satisfeitos, porque Napoleão lutou ali durante a convenção, na fase do terror. Napoleão foi um dos grandes líderes que ajudou a defender a França. Entenderam? Então com esses setores estava tudo certo. Agora, era preciso ainda um acordo maior com a nobreza e com o clero. Então, o que ele faz? Vocês sabem que nessa época muitos nobres haviam fugido da França, principalmente lá na fase do terror, do grande medo, enfim, muitos nobres fugiram. A época em que a nobreza perdeu seus direitos, perdeu suas terras, a igreja também, né? Muitos bispos foram presos, padres foram executados, a igreja perdeu os bens. Então Napoleão chama esses setores para fazer um acordo. Então ele vai na nobreza e diz assim, olha, nós aceitamos vocês de volta na França. Só que assim, agora tem regras. Agora vocês vão ter que pagar impostos. Nós vamos devolver parte das terras. Todas é impossível, porque já tinha sido feita reforma agrária, né? Vamos devolver parte das terras. Chama lá os membros do clero, os bispos mais importantes, dizem, vocês podem voltar para a França. Só que também a igreja vai ter que pagar imposto. E vocês vão ter que entender que aqui na França quem manda sou eu. Então ele conseguiu costurar um acordo ali, porque todo mundo naquele momento entendia que a França precisava de paz. Né? Já lá se iam 7, 8 anos de revolução e a situação estava complicada. Então, com a ascensão do Napoleão ao poder, forma-se o que nós chamamos de consulado, antes dele se tornar imperador. O imperador foi em 1804. Então, forma-se o consulado. Inicialmente, o consulado era formado por 3 membros. 3 cônsules. Então, aqui, Roger Ducos, que é esse sujeito aqui, representante da burguesia. Nós temos aqui o Emmanuel Sieyès, que mais ou menos representava o clero, embora ele fosse um defensor das ideias burguesas. Lá no início da Revolução ele mostrou isso, né, quando defende os interesses das mudanças da Revolução. E aqui, o Napoleão. Então, consulado tríplice. Em 1802, Napoleão é nomeado cônsul único, ou primeiro cônsul, que era de fato quem mandava. Praticamente concentra os poderes ali na mão dele. E em 1804, Napoleão, né, havia conseguido estabilizar a economia da França e tal, a situação havia melhorado bastante. Ele faz então lá um plebiscito, e através do plebiscito ele se torna imperador. Aí começa a fase do Império Napoleônico. Aqui a pintura do Jacques-Louis David, representando o golpe do 18 Brumário, quando Napoleão entra no parlamento e praticamente se autoproclama
o novo governante, o novo cônsul da França. Reparem nas cores, né? Isso aqui é bem uma pintura renascentista, se vocês observarem as janelas, né, com a ideia da perspectiva e tal. Então vamos falar da era napoleônica, considerando o período do consulado. Então olha só, resultados da política do Napoleão. Uma coisa importante, pessoal, Napoleão entrou para a história como grande, brilhante gênio militar, mas ele também era um gênio político. Olha, eu vou dizer para vocês que eu conheci pouca gente com tanta habilidade política. Eu estou dizendo que eu conheci porque eu conheci Napoleão. Eu estive lá, inclusive. Então, quando vocês falam que eu sou velho, vocês não têm ideia. Eu cheguei a participar lá da época do Napoleão Bonaparte. Conheço essa história aqui de perto. Então, olha só. Pacificação interna. Ele consegue equilibrar aqui as forças entre girondinos e jacobinos. Vão ficar satisfeitos com Napoleão. Ele vai dar anistia à nobreza que havia fugido da França. Só que, evidentemente, que vão ter que se submeter agora às novas regras. Inclusive, vão ter que pagar imposto. Vocês lembram que um dos principais motivos da Revolução é que a nobreza e o clero não queriam pagar impostos, não é? Acordo com a Igreja Católica. Então, acontece aqui uma concordata, em 1801. Napoleão teve lá um papo com o Papa Pio. Isso dá quase trava-língua, né? Um papa com o Papa Pio. O Papa chamava-se Pio VII. Então, Napoleão chama lá, que a imagem representando a reunião do Napoleão com o Papa Pio. O papo dele com o Papa Pio. E aqui, então, fica estabelecido na concordata de 1801 que Napoleão restauraria o cristianismo na França, ou seja, aceitaria novamente a França católica, a religião católica se tornaria a religião oficial da França, porém, lembrem-se que no antigo regime havia intolerância religiosa. Os países católicos perseguiam protestantes, nos países protestantes se perseguiam os católicos, e aqui Napoleão, adepto do iluminismo, da liberdade de crença, da liberdade religiosa, ele diz assim ao Papa: aceitamos, colocamos o catolicismo como religião oficial, porém com tolerância religiosa. Aqui os calvinistas, puritanos, anglicanos, seja de qual religião for, terão liberdade religiosa. E a igreja teria que pagar impostos. E parte aqueles terrenos, né, os bens, os imóveis que eram da igreja não seriam devolvidos. Vocês vão dizer assim, mas então o que a igreja ganhava com isso? Ora, a igreja não tinha nada na França. A igreja católica tinha perdido até nome de rua, por exemplo. As ruas que tinham o nome de santo tinham sido mudadas, até o calendário. Então, para o Papa, naquela altura, qualquer coisa era vantagem. E então eles fazem esse acordo, a famosa concordata de 1801. Vão vendo a habilidade do Napoleão. Ele vai conseguindo, né, estabilizar, trazer a paz interna da França através de acordos políticos, sem abrir mão de muita coisa. E ele consegue também uma trégua com a Inglaterra. Vocês sabem que de todos os países que combateram a França, a Inglaterra era a única que não tinha nenhum problema com a Revolução propriamente. Entendam o seguinte: Áustria, Rússia, Prússia, Alemanha, que ainda não era Alemanha, era Prússia, né? Mas os vários reinos da Alemanha ali, eles eram todos países absolutistas, eles estavam lá naquele sistema do antigo regime, onde havia absolutismo, mercantilismo, intolerância religiosa, falta de liberdade de expressão. Então, para esses países, a Revolução Francesa era muito perigosa, porque a vida dessa nobreza estava em risco. Ninguém se esquecia da cabeça do rei cortada, e mesmo da rainha Maria Antonieta. Mas a Inglaterra não. A Inglaterra, inclusive, já tinha passado por isso, há mais de um século, inclusive, com a famosa Revolução Burguesa lá da Inglaterra, a Revolução Puritana. Os ingleses também já tinham cortado a cabeça do absolutismo. Vocês devem se lembrar do rei Carlos X. Então, o que acontece? Por que a Inglaterra lutou contra a França na Revolução Francesa? Isso é uma questão que costuma cair, inclusive, em Enem e vestibular. Se a Inglaterra já era um país liberal, se a Inglaterra já era um país que defendia interesses iluministas, por que a Inglaterra lutou contra a França? Porque a Inglaterra, meus amigos, nessa altura, era uma das maiores potências econômicas da Europa. Ela dominava praticamente o comércio internacional, com as colônias da América, com algumas colônias na África. E o grande medo da Inglaterra é que França, após a Revolução, se tornasse também uma potência econômica. Então, o motivo da Inglaterra era diferente dos motivos da Áustria, da Rússia, da Prússia, etc. Então, para fazer uma trégua com a Inglaterra, Napoleão chama lá os representantes, embaixadores ingleses, e eles assinam um acordo chamado Paz de Amiens. Isso foi em 1802, antes dele ser imperador, inclusive. E por esse acordo ficava estabelecido que a Inglaterra retiraria os seus soldados que dominavam o Egito.
Porque a França tinha interesses em comércio com o Egito. O Egito era um grande produtor de trigo, né, que interessava muito aos franceses. E a Inglaterra prometeu que em poucos meses retiraria os soldados do Egito e tal, e estabeleceu-se uma trégua. Não foi propriamente uma paz, mas é uma trégua com essa chamada paz de Amiens. Vocês vão ver que é uma trégua porque logo depois volta a pipocar combates entre Inglaterra e França. Algumas medidas econômicas, dá para dizer que Napoleão mandou bem também na economia. Como gênio militar, todo mundo já sabe que ele era, não preciso dizer. E acabei de dizer para vocês que ele era um grande estrategista político, mas ele também mandou bem na economia. Então, a França não tinha dinheiro. A França, vocês lembram que quando começou a Revolução, a França estava numa situação de calamidade, praticamente. A população passando fome, saques em padarias, em mercados, aquela coisa toda. E ainda vem a guerra, revoltas internas, guerra externa, inclusive onde foi Napoleão ganhou fama, né? E então era preciso ter dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Aí Napoleão pensou o seguinte: olha, nós temos aqui vários bancos, mas não temos um banco nacional. Nós precisamos ter um banco francês, porque através desse banco a gente pode produzir o nosso próprio dinheiro. E aí então ele vai criar o Banco Nacional Francês. Isso foi em 1800, ainda como cônsul, né? Esse é o prédio do Banco Nacional Francês, fundado pelo Napoleão, e o Banco Nacional está lá até hoje, inclusive. É o mesmo prédio até hoje. Essa é uma foto, como vocês podem ver, né? E é uma foto atual do Banco Nacional Francês, lá em Paris. E ele traz de volta, então, a moeda francesa chamada franco, que havia sido substituída por uma moeda chamada assignats, que era a moeda da Revolução. Então ele cria o Banco Nacional Francês, a moeda franco, e aí acontecem algumas coisas incríveis. Havia muito desemprego na França. O que faz o Napoleão? Ele começa a usar esse dinheiro que o banco começa a produzir para construir grandes obras. Então, grandes prédios, o prédio da Assembleia, grandes catedrais e tal. E isso gerava emprego público. Eu não sei se vocês se lembram, lá no 9º ano, nós falamos de uma crise que aconteceu nos Estados Unidos em 1929, e o presidente norte-americano, Roosevelt, ele resolveu boa parte da crise criando obras públicas, gerando emprego público. É a história do New Deal, né? New Deal, keynesianismo. Vagamente vocês devem lembrar alguma coisa, eu sei. O Napoleão, muito antes de Keynes, muito antes do New Deal, ele já teve essa ideia brilhante. Para gerar emprego, criar obras públicas. O trabalhador, tendo trabalho, ele tem dinheiro, tendo dinheiro ele pode gastar, e isso pode incrementar a economia. Uma jogada inteligente, ou seja, ele também manjava de economia. É claro que ele era bem assessorado por ministros inteligentes também, claro que isso conta, né? Ele vai também criar novas escolas, né? Vai ampliar a rede pública de ensino, vai tornar o ensino obrigatório naquela época. Era um visionário, era um cara realmente à frente do seu tempo. E o que vai ajudar a França a sair do buraco realmente é uma proposta que vem dos Estados Unidos, que havia acabado de se tornar independente, vocês devem se lembrar disso. Inclusive a França ajudou na independência dos Estados Unidos, enviando soldados, o rei Luís XVI. E uma parte do território do oeste dos Estados Unidos foi entregue à França como pagamento pela ajuda da independência. E agora os Estados Unidos queriam comprar da França esse território, que era conhecido como Louisiana. E foi assim, um negócio incrível para os franceses, um território gigantesco, inclusive 23% do território dos Estados Unidos eram da França, essa parte oeste. Nessa época, os Estados Unidos, os colonos, né, americanos, estavam marchando para o oeste, conquistando, levando o progresso e tal. Enfim, ofereceram 15 milhões de dólares, que naquela época era muita grana, para o Napoleão. O Napoleão falou, já vamos lá. E vendeu, então, a Louisiana para os Estados Unidos. Muita gente diz assim, mas fez mau negócio, porque se ele não tivesse vendido, hoje a França teria um território imenso dentro dos Estados Unidos. Ou não, né? Porque havia na América, nessa época, um grande movimento de independências. Se a França não vende a Louisiana para os Estados Unidos, era muito provável que os Estados Unidos tivessem feito uma guerra contra a França e tomado a Louisiana. Ou seja, a França provavelmente iria perder o território e ainda ter que gastar dinheiro e sacrificar soldados numa guerra, que já sabia que ia perder. Então, olha como Napoleão pensava à frente. Pois bem, esse aqui é o famoso Código Civil Napoleônico. O Código Civil Napoleônico,
é uma das coisas mais importantes em termos de legislação da pós-Revolução Francesa, vamos dizer assim. Lembrando que a França já tinha tido uma Constituição que deixava o povo de fora, quer dizer, o povo não podia votar, a primeira Constituição, né, de 1791. Depois vem a Constituição de 1793, que é a chamada Constituição do Ano 1, que aí veio reforma agrária, veio direito de voto ao povo, participação do povo no poder, enfim, a Constituição Jacobina. Depois, no Diretório, mudaram de novo, Constituição de 1795, onde, novamente, eles acabaram com a reforma agrária, tiraram o direito de voto do povo. E agora Napoleão diz assim, vamos botar ordem na bagaça aqui, né? Vamos fazer uma lei definitiva. É esse o Código Civil Napoleônico. Ele é muito importante. O próprio Napoleão chegou a dizer, muito mais importante que os meus feitos militares será o meu Código Civil, serão as minhas leis. Então isso é realmente importante. Olha só, vocês vão perceber que aqui existem muitas ideias iluministas. Então a ideia do casamento civil. O que é o casamento civil? É o casamento que não depende da igreja. Napoleão ele cria uma independência do seu governo e da França em relação à igreja, embora ele permita que o catolicismo seja a religião oficial, mas aquele das cartas. Então, quem não quisesse se casar na igreja não tinha importância. O casamento apenas no civil tinha valor jurídico, valia como lei. No Brasil, isso só vai acontecer com a proclamação da República. No finalzinho do século XIX é que nós vamos ter a criação do casamento civil. Liberdade de expressão e de pensamento, típico pensamento burguês, né, e iluminista. Voltaire, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Direito de ir e vir, aqui é um direito básico de liberdade. Igualdade jurídica, ou seja, nenhuma pessoa teria privilégios diante da lei, ou uma lei específica para cada grupo, como era no antigo regime. Então, a igualdade jurídica quer dizer que existe uma lei apenas para todo mundo. Nós sabemos que, na prática, não é bem assim que funciona. Quando, diante de um tribunal, as pessoas ricas, as pessoas famosas, elas têm alguns privilégios, mas esse privilégio não é a lei que lhes confere. São os juízes, os promotores e tal, que olham um pouco diferente quando o acusado, né, quando o réu é de origem nobre, rico, famoso, e quando o réu é um pobre coitado. Mas não é a lei que diz isso. Existe uma diferença entre lei e justiça. Direito de propriedade privada, atendendo a um anseio da burguesia. Desenvolvimento industrial. Isso aqui é começo do século XIX. A Inglaterra já, desde 1750, havia passado pela primeira fase da Revolução Industrial. Ela ainda estava chegando devagarinho na França. Então, Napoleão vai dar, com essas medidas, ele vai dar um grande incentivo ao desenvolvimento industrial na França. Avanços na educação, ampliando a rede de ensino público. E aí, algumas pisadas, né? Proibição de greve, novamente para tentar agradar a burguesia, e o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas, o que vai provocar, inclusive, uma revolta lá no Haiti. Né? Olha lá, o ano de 1804, né, do Código Civil, e exatamente em 1804 que acontece a revolta de escravos no Haiti, que o Haiti era uma colônia francesa aqui na região do Caribe, na América Central, São Domingos, Haiti, ali, uma ilhazinha do Caribe. Era uma colônia francesa. E ali, dessa revolta, que vai nascer a independência do Haiti. Bom, e a coroação de Napoleão? Foi um espetáculo. Essa aqui é a Catedral de Notre-Dame, tá, gente? Foi onde... Notre-Dame é separado, eu não sei porque que eu escrevi junto aqui, é Notre-Dame, aqui devia ser um D maiúsculo. Aqui, essa catedral... Essa igreja que pegou fogo no ano passado, vocês devem se lembrar do grande incêndio na Catedral de Notre-Dame. Isso é uma catedral maravilhosa, linda realmente, assim, da arquitetura gótica, né, impressionante. E foi aqui que Napoleão foi coroado. Por que ele quis ser coroado em Notre-Dame? Vocês vão dizer assim, professor, mas não tem uma coisa de religião aí? Não. Napoleão ele queria, mais uma vez, marcar território diante do poder da igreja. Então ele convida novamente o Papa Pio, ele tem lá um papo com o Papa Pio, eu gostei desse negócio. E diz assim, e aí, Papa Pio, você concorda em vir participar da minha coroação? O Papa vibrou, né? Disse, vai ser uma honra, então, na Catedral de Notre-Dame, né? Então, essa história do Papa coroar o imperador, isso começou lá com Carlos Magno, um dos primeiros imperadores do Reino Franco, os ancestrais dos franceses, né? E então, para o Papa, aquilo seria o auge da sua carreira.
coroar Napoleão, o maior gênio militar, um cara que era adorado na França, ele ir lá botar a coroa na cabeça do Napoleão seria fantástico. Então preparou-se toda aquela pompa e circunstâncias, né, e tapetes vermelhos, e aquela multidão, mais de 20 mil pessoas em frente à Catedral de Notre-Dame. Do lado direito, a burguesia, do lado esquerdo, a nobreza, no centro, o Papa lá com um crucifixo de ouro gigante, né, todo paramentado, roupa de linho, né, todo aquele luxo. E aí Napoleão atrasa. 1 hora, 20 mil pessoas esperando. 2 horas, parece era o imperador noiva, né? Sabe esse tipo que atrasa tanto? Até que, de repente, lá fora, o pessoal que estava lá dentro da catedral ouviu lá fora. Napoleão está chegando. E lá em cima, na torre da igreja, o corcunda de Notre-Dame, batendo o sino, Napoleão chegou. Abre-se as portas e lá vem Napoleão, com Josefine, a sua esposa linda, né? A Josefine, os irmãos, a mãe, enfim, a família do Napoleão. E ele entra pela nave da igreja e tal, e vai lá para o coroamento. E o detalhe curioso, pessoal, é que na hora do... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, deixa para daqui a pouco. A imagem o quadro, né, do coroamento. O detalhe é que quando o Papa... Aí o Papa fez lá uma missa de 3 horas, invocou todos os santos possíveis, né, fechou o corpo do Napoleão e falou, bom, agora vamos para a parte da coroação. Só que quando o Papa foi pegar a coroa da Josefine primeiro, para coroar a Josefine como imperatriz, o Napoleão falou, não, Papa, pera, o seguinte, deixa comigo, que agora a parada é comigo aqui. O Papa falou, não, Napoleão, essa parada é minha, sou eu que faço essa parte. Não, vamos quebrar o protocolo, deixa que eu faço. Aí deu uma olhada para a Josefine olhou para ele, deu uma piscadinha, eles já tinham combinado isso antes, né? Então ele pega a coroa da Josefine, ela vai lá, se ajoelha diante dele, e ele coloca a coroa na cabeça da Josefine. Aí era a vez dele. Aí ele próprio vai lá onde estava a coroa dele, uma coroa enorme, né, toda de ouro, cravejada de brilhantes e tal, e a multidão, não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. E ele fez. Ele próprio pegou a coroa, o Papa com a cara de tacho, né? Porque o cara tá tirando, eu vim aqui só para isso, né? Ele pega a coroa e ele próprio coloca a coroa na cabeça dele. Então, isso foi, né, assim, o máximo da quebra de protocolo. A partir daí, sempre que se fala da coroação de um rei, porque era uma tradição, né? Quando um rei seria coroado, quem colocava a coroa na cabeça dele ou era o Papa ou era um bispo, para mostrar o poder que a igreja tinha sobre o rei, sobre o Estado, enfim. Qual é a mensagem que o Napoleão quer passar com essa autocoroação? Quer dizer assim, olha, aqui quem manda sou eu. Aqui a igreja não interfere no meu governo. Entenderam? Então, ele estava querendo mostrar a independência dele em relação ao poder religioso. Esse é o quadro da coroação, também do Jacques-Louis David. Aqui nós temos o Napoleão colocando a coroa... aqui, ó, Napoleão, a Josefine ajoelhada, quando ele vai coroar a Josefine. Olha o Papa aqui, o Papa Pio VII. O crucifixo de ouro, né? Aqui, sentada aqui, cadê? Aqui, ó, essa aqui é a mãe do Napoleão. Dona Maria Letícia, ela chama-se Maria Letícia. Aqui nós temos os 2 irmãos do Napoleão, aqui do lado esquerdo da tela, José e Luiz Bonaparte. Esse garotinho que aparece aqui é uma alegoria, porque supostamente ele representa o sobrinho do Napoleão, que chamava Carlos Napoleão. Ele ainda futuramente na história ele vai ser o Napoleão III. Ele vai assumir, depois que vai haver a restauração, depois da prisão do Napoleão, da morte do Napoleão, o poder é devolvido para os Bourbons. Né? Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, assume o trono e tal. Depois tem, novamente, temos um período de revoluções na França, nós vamos falar disso posteriormente, e no fim das contas é restaurada a dinastia do Napoleão. E é esse garotinho que não havia nascido ainda, porque ele nasceu em 1808, e a coroação aconteceu em 1804, né? Mas o pintor tem essa licença poética de mostrar aqui o futuro imperador Napoleão III. Okay? E aqui, então, nós temos essa pintura maravilhosa, essa obra de arte da coroação de Napoleão.